Você já imaginou milhares de pessoas largando tudo, família, trabalho, terras, e partindo em direção ao desconhecido apenas com a promessa de salvação eterna? Pois é exatamente isso que aconteceu no final do século XI, com o início de um dos eventos mais marcantes da história medieval, as Cruzadas. Neste vídeo, você vai entender o que foram essas guerras religiosas, por que aconteceram, quem participou e como elas mudaram o mundo para sempre. Então segura aí, porque a história que a gente vai contar agora tem batalhas épicas, traições chocantes, promessas divinas e muita, mas muita sede de poder disfarçada de fé. E o mais assustador? Tudo isso aconteceu com o grito de Deus Vult! Deus quer! Ecoando pelos campos de batalha. Mas será que Deus realmente queria? Vamos descobrir. Tudo começa no ano de 1095, quando o Papa Urbano II convoca os cristãos da Europa para recuperar Jerusalém, a cidade sagrada, que havia sido conquistada pelos muçulmanos. Mas o que parecia um chamado espiritual escondia uma verdadeira bomba política. A Igreja Católica estava em crise, perdendo poder e influência. Ao mesmo tempo, nobres europeus estavam cansados das guerras internas e viam no Oriente uma oportunidade para conquistar novas terras e riquezas. Já os camponeses, afundados na miséria, acreditavam que poderiam mudar de vida e ainda garantir um lugar no paraíso. Assim, uma multidão de cavaleiros, camponeses, religiosos e até criminosos se mobiliza em direção ao Oriente Médio. Era a primeira cruzada, um verdadeiro êxodo em massa, com mais de 60.000 pessoas, e o objetivo era claro: tomar Jerusalém a qualquer custo. E eles conseguiram. Em 1099, após anos de batalhas, fome e doenças, os cruzados chegam a Jerusalém e massacram a população da cidade. Muçulmanos, judeus, mulheres, crianças, ninguém foi poupado. As ruas ficaram cobertas de sangue. Relatos da época falam que o nível de violência foi tão absurdo que até os próprios soldados ficaram chocados. Mas para a Igreja, aquilo era uma vitória divina. As cruzadas subsequentes foram motivadas por uma mistura de fervor religioso, ambição política e a busca por riquezas. Cada nova expedição trazia consigo promessas de glória e recompensas celestiais, mas também deixava um rastro de destruição e sofrimento. E o que acontece quando uma cruzada dá certo? Exatamente mais cruzadas. Nos anos seguintes, outras expedições são organizadas. Algumas lideradas por reis poderosos, como Ricardo Coração de Leão. Outras, como a Segunda Cruzada, terminam em fracasso completo. E tem ainda a Quarta Cruzada, que deveria ir para Jerusalém, mas os cruzados mudam o plano e saem saqueando Constantinopla, uma cidade cristã. É isso mesmo, cristãos destruindo cristãos em nome de Cristo. Mas por que essas guerras continuaram por tanto tempo? A resposta está em 3 palavras: fé, poder e dinheiro. A Igreja prometia perdão dos pecados, o que era praticamente um passe livre para o céu. Para os nobres, cada cruzada era uma chance de conquistar novas terras. E para os comerciantes, abrir rotas para o Oriente significava acesso a especiarias, seda e ouro. Era um negócio altamente lucrativo. O problema é que, no meio disso tudo, a população comum era quem mais sofria. Foram mais de 200 anos de guerras, fome, epidemias e massacres. Crianças foram arrastadas para batalhas. Milhares morreram no caminho. A famosa Cruzada das Crianças, por exemplo,
Foi uma tragédia completa. Jovens foram enviados para o Oriente sem qualquer preparo, e o que parecia um ato de fé acabou em morte, escravidão e desaparecimento. Tudo isso aprovado e incentivado por líderes religiosos da época. No total, foram 8 cruzadas oficiais, entre 1096 e 1291. Mas o impacto delas vai muito além desses 2 séculos. As cruzadas mudaram completamente o mapa político, religioso e cultural da Europa e do Oriente Médio. As cidades cresceram, o comércio floresceu, e o contato com os muçulmanos trouxe avanços científicos que mudariam a história da humanidade. Medicina, matemática, astronomia, arquitetura. Tudo isso foi influenciado pelos conhecimentos orientais absorvidos durante as cruzadas. The Crusades left a complex legacy. They reshaped the political and cultural landscapes of both Europe and the Middle East. The lessons learned from these events are still relevant today, reminding us of the consequences of religious intolerance and the importance of understanding and respecting different cultures. Mas o preço disso foi altíssimo. O ódio religioso cresceu. Muçulmanos e cristãos passaram a se ver como inimigos naturais, e essa tensão ainda se reflete em conflitos atuais. Além disso, as cruzadas revelaram o lado sombrio da Igreja Católica, que se mostrou disposta a tudo para manter seu poder, manipular, matar, saquear. Tudo em nome de uma suposta vontade divina. E quando as cruzadas finalmente chegaram ao fim, em 1291, com a queda do último reduto cristão na Terra Santa, ficou claro que nenhuma das promessas iniciais havia sido cumprida. Jerusalém continuou sob domínio muçulmano. A salvação eterna nunca foi garantida. E a paz que deveria vir com a vitória nunca chegou. O que restou foram histórias de heroísmo, sim, mas também de horror, crueldade e ganância. As cruzadas não foram apenas guerras religiosas, foram guerras políticas, econômicas e, acima de tudo, humanas, com todos os erros e contradições que isso traz. Hoje, elas servem de alerta. Quando fé vira instrumento de poder, o resultado quase sempre é tragédia. Então, da próxima vez que alguém falar em Guerra Santa, lembra que por trás da cruz, muitas vezes, existe apenas a sombra da ambição.